Silas, você outra vez teve problemas, né, para escalar o time, dessa vez com o cartão de novo te atrapalhando, com a ausência do Rômulo, com a ausência do Rômulo, né, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Você até citou para a gente que tinha ideia, no jogo de sexta, de começar com o Lucas e também com o William. E você tem essa oportunidade com a ausência do Rômulo para essa partida contra o Londrina. O Renato também, né? O Renato Silveira também está fora. Sem contar o Renato lá atrás. Mas ali na frente, a tua ideia é de repente começar com o que você estava imaginando para sexta-feira, William e Lucas? É uma possibilidade, né? O Londrina vem sem os dois zagueiros, né? Um está suspenso, o outro está machucado. E tem mais dois atletas que estão fora por cartão também. Um é o Gilmar, né? E outro, esqueci o nome do menino, que joga na frente da zaga ali. Também, mas não é o Germano, que também está fora. Então, a gente, acho que mais do que nada, né? Mais até do que se preocupar tanto com a dificuldade que o Londrina vai nos impor, melhorar o nosso aspecto aqui. A gente não estava perdendo fora de casa, mas também não estava ganhando. Então esse jogo foi um jogo, eu diria, de 3 erros e que nos custaram a derrota. Mas falei para eles, vamos deixar de trazer alegria para o trabalho, porque a gente ganha para fazer aquilo que a gente gosta, desde de criança. Então aconteceu, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então esquecer aquilo lá e pensar que a gente tem esse compromisso, outro compromisso difícil contra um time que vem seguindo aí os passos da Chapecoense, eu digo a nível de projeto, ou seja, vem da série D, C, B e pelo que eu ouvi, o projeto deles até 2020 eles estarem na série A. Então é um clube que vem se estruturando, está já há bastante tempo com o mesmo treinador. Eu não sei se ele vem porque ele teve um mal súbito há uns dias atrás, então não sei se ele vem para o jogo, mas de qualquer maneira tem uma estrutura já bem montada, então vai ser um outro jogo difícil também. Silas, depois do jogo lá contra o Náutico, você falou que um dos motivos para não escalar o Renato e o Alemão da direita era de que os dois estavam pendurados e eles continuam pendurados para essa partida. Quer dizer, o cartão amarelo pode continuar influenciando a tua escalação para o jogo de amanhã? Para esse jogo já não é a ideia, porque eu preciso, assim, de uma certa forma, tentar zerar. A gente conseguiu zerar o Rômulo, né? Não vai jogar amanhã, mas está zerado para Brasil e depois Bahia, que vem pela frente aí. Eu preciso, à medida que eu vou tendo jogadores de volta, eu preciso ir zerando outros. Então, para esse jogo particularmente, não vou me preocupar tanto com isso não. Silas falou até em esquecer o jogo para pensar no próximo adversário. Agora, toda derrota dá para tirar algumas lições, né? O que tu consegue tirar de lição desse jogo? Talvez a falta de atenção no começo do jogo, os cartões, enfim, para não acontecer mais no campeonato. A gente fica procurando assim, respostas para um rendimento abaixo do normal. E eu não sei, talvez o momento ruim que o Náutico vinha atravessando, talvez o treino que nós fizemos na véspera aqui, que foi um treino muito bom. Nós fizemos um treino de finalização e todo mundo achou bem o gol. O fato de repente você entrar no campo lá na Arena Pernambuco e não ter muito pouca gente, então isso tira aquele aspecto de pressão que o Náutico sempre tem, de torcida e tal. Eu não sei, na verdade, quando você perde um jogo daquele, sabe, não foi um jogo de tênis que o cara perdeu para ele e depois perdeu para o adversário. Não, um jogo coletivo, muita gente, muita coisa envolvida. Não teria uma resposta para aquilo. O fato é que eu disse para eles quando acabou o jogo que aquele não era o nosso Avaí. O nosso Avaí, que nós estamos acostumados, eu falei, a gente não tem que dar resposta para ninguém, a gente tem que dar uma resposta para a gente. Porque esse não é o nosso trabalho. A gente, assim, ficou frustrado, acho que com a gente mesmo, começar de mim. Então,
tudo bem, houveram trocas, né? O Renato Silveira estreou, a gente entrou com o João Felipe também, até pela semana que o João Felipe fez, e acabou que não tive que voltar o João Felipe para a zaga, uma posição que ele não estava jogando há muito tempo, a bola entrou algumas vezes ali por dentro, coisa que não estava acostumado. A gente tentou mudar, colocar velocidade no time para tentar, e aí tomamos o terceiro gol. Quer dizer, não foi erro do Renan, não. Depois eu vi direito, ela bateu acho que na cabeça ou no pé do Fábio Sanches e desviou do Renan. Lá do banco pareceu também que o Renan errou o time da bola, mas não foi. Então, assim, um jogo que vocês que estavam lá, mesmo com um jogador a mais, nunca o Náutico deu aquela pressão na gente, como se a gente tivesse jogado lá contra o Paysandu, o próprio Paraná, o próprio jogo do Tupi, não aconteceu. Então a gente assim ficou mais triste, porque era um jogo que a gente poderia conquistar a nossa primeira vitória fora de casa. Acho que a frustração maior também foi por isso. Ô Silas, como é que você está pensando em montar essa zaga que não vai ter o Célio Santos, que deve viajar hoje? O Renato Já viajou. Essa questão do Gabriel, como é que você está pensando em ver essa zaga? O Gabriel pode voltar para esse jogo? A ideia, ele vai treinar, ele já está há algum tempo fazendo a transição, tudo, ele vai treinar, mas assim, sobre o Gabriel, acho que não dá para a gente adiantar nada, a gente vai ter uma conversa depois do treino, né, para ver. Ele é um menino muito seguro, um menino que, assim, sobre esse aspecto a gente está bem tranquilo, mas a gente quer seguir um caminho mais coerente, então, em princípio, a ideia é não utilizar o Gabriel. Não utilizando o Gabriel, eu estou trazendo um alemão da base para compor o elenco, e eu tenho o alemão nosso, né, que é zagueiro também, está jogando na lateral, mas que também é zagueiro, que faz a função ali. Tem o próprio João Felipe e tem até o Luan, que também já jogou ali. Então, dependendo de uma conversa, a gente vai fazer aí as opções. Sim, antes dessa derrota pro Náutico, eram 6 jogos sem perder, e agora são 3 sem vencer. O que muda para entrar em campo? É isso mesmo. É isso mesmo, bem colocado. Mas não precisava ter colocado isso. Não, eu acho que não muda nada. Eu usei aqui uma vez já uma frase do próprio Argel, né? Não estou usando a frase do Argel, o técnico do Figueirense, estou usando a frase do Argel, meu ex-companheiro de clube e amigo, né? Tem que ganhar. Rapaziada, tem que ganhar todo dia. Todo jogo tem que ganhar. Essa é a notícia pra gente. No momento a gente está com uma pressão positiva, porque está ganhando. No momento a pressão ela é negativa, porque está perdendo. No momento a pressão é por conta da tabela. No momento a pressão é porque você está com falta de jogadores, perdeu alguns jogadores importantes e tal. Então, acho que isso aí é fato, né? Sempre vai haver a pressão, em qualquer momento. Mas eu acho que a gente tem que ficar com as coisas boas, né? Foi me perguntado sobre o que de bom de repente a gente tirou. O Lucas Coelho foi uma coisa muito boa do jogo do Náutico. Não só do jogo do Náutico, o jogo do Oeste também, que ele fez um grande jogo, só não fez o gol. No jogo do Náutico, a minha preocupação com ele maior é que ele não se lesionasse. Ele entrou acho que uns 30 minutos, não se lesionou e jogou bem de novo. Então, está numa crescente. Eu acho que esse aí foi o fator positivo dessas últimas 2 rodadas para a gente. O trabalho que vem sendo feito, o que mais te preocupa? Que você tem trabalhado e nos jogos não tem funcionado? O que mais me preocupa é de forma geral, né? Assim, eu estava vendo uma entrevista do Jorginho, o Vasco está com 35 pontos, e o Jorginho falou, a gente precisa se reforçar, Eu falei, Jorginho, vai devagar também, né, cara? E a gente aqui, sabe? Então, eu acho que, assim, em modos gerais, nós perdemos, de 2 meses para cá, nós perdemos o Lucas, perdemos o Chapecó, que se lesionou, e agora nós perdemos o Célio Santos, o Lucas Fernandes, né, e o Célio Santos. Então a gente precisa repor rápido, porque a gente vai precisar de um zagueiro agora com a saída do Célio. Então eu acho que assim, e no mais é que os que estão aqui e estão tendo oportunidade, o Tatá, por exemplo, no jogo do Oeste fez o gol, jogou bem, ficou suspenso, não jogou lá
não foi lá para Recife, já está de novo à disposição, então que esses, sabe, possam progredir, dar mais. O momento de tabela é um momento delicado para a gente, então a gente também tem que olhar a tabela como uma tabela delicada para a gente, né? Não podemos desconsiderar nada disso. E não vender ilusão, sabe? Eu não posso vir aqui ser vendedor de ilusão. Outro jogador, por exemplo, que a gente perdeu na véspera da viagem foi o André. O André não viajou e não jogou, ia jogar de titular, não jogou porque se lesionou e não vai estar nem para esse jogo ainda. Deu um edema lá, tá fora. Quer dizer, então foi um outro jogador importante pra gente que vinha jogando, que estava com muito ritmo de jogo e que nós perdemos também. Ô Silas, nesse campeonato brasileiro, o Avaí com certeza esperava estar numa situação melhor nesse ponto, né? Faltam 2 jogos para acabar o primeiro turno e o Avaí tem apenas 20 pontos. Claro que a pontuação que vocês esperavam para fim desse primeiro turno era melhor. E te preocupa também a irregularidade da questão em relação dentro e fora de casa? Porque dentro de casa parece que está tudo caminhando, mas fora de casa o Avaí não consegue vencer. Essa irregularidade talvez te preocupe mais do que a zona que o Avaí está na classificação, por faltar ainda um bom campeonato na frente? Na verdade, a gente sim tem que caminhar na Série B com o pezinho bem no chão. O que é ter o pezinho bem no chão? É saber o elenco que nós montamos, é saber que é um elenco ainda com vários atletas que nunca tinham jogado Série B, alguns atletas que vinham de times de menor expressão e que estão se firmando na Série B, alguns dando uma resposta muito positiva, outros nem tanto, alguns meninos que estão aí lutando por um lugar, alguns para entrar durante o jogo, sabe que não vão ser titulares, então a gente está trabalhando assim com essas possibilidades, sempre na expectativa da volta do Marquinhos Santos, que é um jogador fundamental para a gente, quer dizer, então reestruturando o trabalho. Eu acho que como eu falei, as entrevistas, essas conferências de imprensa que eu venho aqui, para mim ela serve também para eu posicionar o torcedor, porque eu não posso vir aqui vender ilusão, não, vamos subir. Tomara que a gente consiga aí 3 resultados. Para subir, nós vamos precisar fazer uma campanha de segundo turno totalmente diferente dessa que nós estamos no primeiro turno até agora. Então, pé no chão, trabalhar, sabe? Saber que a gente tem que manter um trabalho pensando isso, como eu falei, pensando grande, mas não dá para trabalhar já de antemão, não, esse jogo aqui já vamos ganhar, já vamos contar com 3 pontos, não dá não. Então é jogo a jogo mesmo, mostrar para eles que a batalha é dura e reestruturar esse trabalho aqui, começar a pensar já em renovação de contrato de alguns atletas para ano que vem. Já faltam aí 4 meses para acabar o campeonato, então a gente tem que andar na frente. Não adianta a gente ficar, independentemente de quem vai estar no comando, se vou ser eu, se vai ser outro, deixar, sabe? A gente não pode começar de novo 2017 como a gente começou 2016. Isso é fato. A gente tem que começar pensando em contratar aí 3 ou 4, de repente 5, 6 como muito, mas uma base tem que ficar já pronta. E dentre todas as contratações que nós fizemos, tirando as lesões, tirando os que foram embora, eu acho que o trabalho está caminhando dentro até de uma normalidade. Poderia ser bem pior e a gente está já aqui com a corda no pescoço. Olha o Sampaio Corrêa com um time com um investimento maior do que o nosso, um momento financeiro melhor do que o nosso e lutando para tirar o pescoço aí, a cabeça fora d'água, né? Silas, sempre respeitando ele como profissional e como pessoa, né? Gostaria de voltar no assunto que a gente abordou contigo depois do jogo lá, sobre o Toche, a sua escolha por ele, né? Mas aí te perguntar o seguinte, pelo que a gente viu o Toche já nesse ano, até mesmo momentos quando você ainda não estava aqui, a gente viu que o Toche ainda é um garoto que não deu uma resposta positiva. Você apostou nele no jogo de sexta-feira. Você acredita sinceramente que o Toche pode dar uma resposta positiva até o final dessa temporada? Pode ser um jogador que pode ajudar? Que acredito que você deve ter ouvido, muita gente deve ter te perguntado de sexta-feira para cá, quando você voltou, por que o Toche no jogo de sexta-feira? Na verdade ninguém me perguntou não. Eu acho que o que existe com relação ao Toche é um preconceito muito grande por ele ser japonês.
né? E quando eu cheguei aqui, que eu levei ele para o jogo lá de Lages, o Marquinhos Santos, a gente estava lá no DM, e o Marquinhos Santos falou para ele: Tosh, todos os treinadores aqui falaram que você é bom, né? Mas nenhum colocou você para jogar, o único que colocou você para jogar foi o Silas. Quer dizer, então, aqui existe um consenso na comissão técnica, ele não está abaixo de nenhum desses jogadores que nós temos aí. Ele não está abaixo do Yuri, ele não está abaixo do Tauan, ele não está... E o Náutico, nesse jogo específico, tanto que ele veio conversar comigo agora. O Tosh veio conversar comigo, veio pedir desculpa, que achou que jogou mal. Eu falei: Tosh, fica descansado. Se a gente tivesse com 11 contra 11, a ideia era colocar você. Por quê? Porque o Náutico, nós assistimos o jogo deles contra o CRB, e eles fazem uma linha de impedimento muito na intermediária. E o Tosh, de todos que nós temos aqui, nós começamos a trabalhar o Lucas Fernandes para fazer isso, e a primeira vez que ele fez bem, ele fez o gol contra o Vila Nova, o Lucas Fernandes. Foi quando eu falei para vocês aqui que o Lucas Fernandes não estava pronto em todos os aspectos. Em alguns ele estava, naqueles 20 metros ele pintava a cara de qualquer um, mas lá na frente ele ainda não fazia facão, e do meio para trás ele ainda tinha que melhorar muito a questão de foco para defender. O Tosh, o facão do Tosh entre as linhas, para quebrar a linha, é o melhor de todos. Então a nossa ideia era puxar o William, botar a velocidade, Lucas Coelho, Rômulo, o Romarinho do outro lado. Então a gente ia ficar Romarinho rápido, Lucas Coelho, Rômulo rápido, Tosh rápido. E para uma metida de bola, que foi assim que o CRB ganhou do Náutico, com o Roger e o Gerson Magrão. Foram os 2 gols que eles fizeram por cobertura, aos 40 para frente já do segundo tempo, que acabou o jogo. Então a gente já tinha planejado isso. Agora, aconteceram coisas que impediram a gente. Então, o Tosh é mais um jogador. Fizer uma semana boa, tiver condições de entrar, vai entrar. E não fez uma semana boa, a gente entender que um momento não é para ele, não vai participar. Mas eu mesmo tive que quebrar esse preconceito com relação a ele quando eu cheguei aqui. Então, na comissão técnica, eu tomo a decisão, mas existe sempre um conselho, e aí, o que vocês estão achando, tal, e a gente vai e define. Então, ele é mais um jogador. Eu acho que a medida, tanto que no jogo contra o Paysandu, ninguém falou nada da entrada dele, do Paysandu não, do Luverdense, que ele entrou lá, e ele entrou muito bem. Depois eu dei a dica para ele: se ele dá o tapa de cabeça na frente, o Gabriel ia fazer pênalti nele, a gente poderia sair de lá com a vitória. Mas esse toque para ele era para o Lucas Fernandes, para o Tauan, ontem chamei Caio César e Yuri para uma conversa. Quer dizer, então isso aí é coisa de treinador e jogador jovem. A gente tem que estar sempre, né, lapidando, mostrando, apontando o erro, corrigindo e aplaudindo, né, as coisas boas. Ô Silas, queria te fazer uma pergunta agora que foge um pouquinho. Pensei que ele ia perguntar do Júdice, que ele falou: falamos lá no fim do jogo. Não é questão do Júdice. Não, ele. Até acho que volta um pouquinho do teu estilo de trabalho, né? Porque a gente percebe técnicos fechando treinamentos, né? Para evitar que a outra equipe descubra alguma coisa da escalação. E alguns treinadores também não divulgam a lista dos relacionados. E ultimamente você tem feito isso, não tem divulgado a lista dos relacionados. Queria saber por quê, né? A lista? A lista dos relacionados. Não, a lista vai lá pro vestiário. Não, a lista vai pro vestiário. Eu nunca proibi ninguém de ver lista, nada. A lista tá lá. Acho que... Não, quando sai a lista, ela fica fixada lá. Depois dali, eu não sei que rumo que ela toma, para onde que ela vai, quem que tem acesso, quem que não tem. Isso para mim é irrelevante, os que estão convocados. Eu acho que... Eu vi alguns comentários, pessoal perguntando por que o André não jogou, mas o André tá machucado. Mas vocês estavam no treino aí, quando ele machucou. Não, no treino antes do Náutico, vocês não estavam aí? Aqui estava fechado, que treino? Não, foi lá fora o treino. Não, a gente estava no treino lá, até o momento que estava fazendo fora. Não, o treino foi aberto lá fora, nós viajamos na... Mas ele treinou normal, nós vimos. Mas ele saiu um pouquinho antes de acabar. Vocês enganaram o trabalho de vocês, saíram antes, né? Porque ele machucou no finalzinho do treino. Finalzinho do treino, ele puxou a perna e saiu. Aí nós treinamos dentro aqui no outro dia, que acho que foi quando vocês não participaram. Mas, assim, nunca houve da parte da comissão técnica alguma restrição com relação à lista dos convocados. Nada disso. A gente tenta
como aqui tem uns entregadorzinhos brincalhão, que a gente não sabe quem é, então a gente tenta lá no treino bota lá o goleiro de centroavante, o centroavante de goleiro, não sei o quê, para vocês pelo menos falar, pô, o que esse cara vai fazer, né? E o adversário até também, mas fora isso aí, acho que eu sou contra impedir o trabalho de vocês. Lembra que eu falei para vocês que tudo que o torcedor quer é saber de cabeça quem são os 11 que vão entrar? Esse é o desejo do treinador também. Porque por mais que o adversário saiba, o adversário sabe quem são os 11 do Barcelona que vai entrar. E cada vez que ele sabe que não tem nenhum faltando, é que o cabelo deles fica em pé. Porque, pô, o Messi, o Suárez e o Neymar vão jogar, e o Iniesta e o Busquets, os caras falam, se a gente empatar, nós já estamos no lucro, né? Então, acho que assim, passa por aí, mas eu não sei onde que faltou a comunicação aí, para a questão da lista de convocação. Beleza? Boa. Então, em resumo, pode divulgar a lista pra gente dos 12 relacionados? Então, já tá lá. O que a gente faz? Por que eu não dou ela aqui? Porque pode acontecer alguma coisa no treino. Não.